Deste modo, quando nos dedicamos a investigações para saber se existe vida na imensidão do universo, devemos primeiro procurar saber se lá existe matéria idêntica a que sobrevive em temperaturas moderadas. Infelizmente, descobrimos que estes requisitos raramente são encontrados na natureza. Praticamente, toda a matéria que existe na natureza está sujeita a temperaturas extremas. Cerca de metade da matéria existente no universo está contida nas esferas de gases que constituem as estrelas, e onde as temperaturas atingem milhares e até milhões de graus centígrados. A outra metade da matéria do universo está espalhada em átomos minúsculos e isolados, que constituem as minúsculas partículas de poeira cósmica, dispersas por todo o espaço sideral. A temperatura destas partículas de poeira é extremamente baixa, cerca de 270 graus centígrados abaixo de zero. Uma pequena quantidade dessa matéria cósmica também está concentrada naqueles corpos celestes a que chamamos planetas. Estes corpos, que diferem radicalmente da grande maioria das outras matérias que existem no universo, giram em torno de estrelas, que em dados momentos mantêm as superfícies daqueles a temperatura mais moderadas. E aqui, depois da nossa viagem pelo espaço, já começamos a encontrar uma temperatura mais acolhedora. Portanto, a criação dos planetas foi o primeiro grande passo dado no sentido da criação da vida. Considerando que as reações químicas da vida são basicamente as mesmas em todo o universo, quando procuramos investigar os mundos semelhantes ao nosso, podemos medir as possibilidades de existência de vida com um termômetro. O nosso próprio planeta é realmente um modelo. É o lugar ideal para a vida florescer. A nossa distância em relação ao Sol é tal que permite que a Terra receba a quantidade de calor ideal para possibilitar a vida. A maior parte da superfície da Terra, tanto nos continentes e no mar como nas camadas inferiores da atmosfera, mantém-se quase permanentemente dentro de limites de temperaturas que são ideais para a vida. Qualquer outro mundo diferente do nosso deve ter, assim supomos, condições semelhantes, se neles existirem animais e planetas parecidos aos que existem na Terra. Na Lua, as condições naturais são completamente diferentes. Lá não existe nem amostra de atmosfera. Durante o dia, os raios do Sol incidem diretamente sobre as rochas nuas e a poeira seca, que constituem a paisagem agreste daquele satélite. À noite, as temperaturas chegam a descer a 130 graus centígrados abaixo de zero. A Lua não parece ser bastante volumosa para possuir atmosfera, e como tal, lá não existe água. Mesmo se, graças a um milagre, pudéssemos dotar a Lua de uma atmosfera semelhante à da Terra, e se preenchêssemos as depressões da superfície com água, até formar oceanos, a Lua depressa perderia ambas. Os movimentos dos átomos e das moléculas da atmosfera lunar tornar-se-iam extremamente acelerados, tal como os da atmosfera terrestre em virtude do calor do Sol. Algumas dessas partículas velozes das camadas superiores da atmosfera da Lua seriam impelidas pela colisão de outras partículas que tentassem escapar à força da gravidade lunar e seriam dispersadas no espaço interplanetário. Este fenômeno também acontece na atmosfera terrestre, mas a força da gravidade da Terra é 6 vezes superior à da Lua. Assim sendo, a Lua perderia sua atmosfera muito rapidamente. Dentro de alguns milhares de anos, toda a atmosfera lunar se teria dispersado, e com ela perder-se-iam também os oceanos, que há muito se vinham evaporando. A Lua, tal como o planeta Mercúrio, não possui a força de gravidade necessária para manter uma cúpula de ar. Dizer que a Lua não possui atmosfera não é absolutamente exato. À superfície da Lua, provavelmente, existem algumas partículas isoladas de gases mais densos e mais lentos, que podem constituir uma atmosfera,
mas estas partículas errantes são tão raras que dificilmente merecem o nome de ar. É muito difícil para nós, que vivemos mergulhados no imenso oceano de ar, imaginar o que seria uma viagem pelo mundo do vácuo. Quando o primeiro homem conseguir pousar na Lua e atirar uma mão cheia dessa poeira ao ar, verificará que ela cai de novo no solo como se fosse uma chuva de calhaus. Não existe atmosfera para conservar a poeira em suspensão. Pela mesma razão, os primeiros exploradores que chegaram à Lua hão de notar que uma pena e um pedaço de chumbo, quando arremessados ao ar, cairão com a mesma velocidade, e que o chumbo não cai tão rapidamente como na Terra, onde a força de gravidade é superior. Na Lua, os viajantes interplanetários poderão ainda executar um outro truque bastante curioso. Conseguirão lançar um lenço de papel bem fino a cerca de 2 km de distância. Não haverá resistência do ar a fim de fazê-lo parar, e uma vez que o lenço tenha sido atirado, a força da gravidade que o obrigará a cair é insignificante. Como não possui água nem ar, a Lua não dispõe dos 2 meios necessários para moderar as temperaturas extremas que ocorrem de dia e à noite. Na Terra, a atmosfera e os oceanos armazenam o calor recebido durante o dia e libertam-no lentamente durante a noite, que é mais fria. Deste modo, nunca sentimos o calor do dia nem o frio da noite em sua plenitude. Na superfície da Lua, onde não existe atmosfera, ao meio-dia a temperatura chega a ultrapassar a da água a ferver, para decair até 130 graus centígrados abaixo de zero depois do pôr do sol. Supõe-se que a Lua tem suportado, durante bilhões de anos, uma variação de temperaturas da ordem dos 205 graus centígrados em todas as suas órbitas mensais. Nem uma só partícula de ser vivo, dos que são conhecidos na Terra, poderá sobreviver sob as rigorosas condições que existem na Lua. É muito pouco provável que algum organismo vivo possa suportar tão exagerados limites de frio e de calor. E é muito menos provável que qualquer organismo possa sobreviver, suportando simultaneamente tais limites. Parece positivamente certo que o nosso satélite é um mundo sem vida. Cada pedaço da sua matéria é um pequeno deserto. A Lua é muito menor do que a Terra ou qualquer dos outros planetas. Quais são as possibilidades de existência de vida nestes outros planetas? Consideremos o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. Embora tenha um diâmetro 1,5 vezes maior que o da Lua, a sua massa, tal como a deste satélite, é muito reduzida para possuir força de gravidade para manter uma atmosfera e uma superfície líquida. Além disso, visto estar Mercúrio 3 vezes mais próximo do Sol que a Terra e a Lua, o calor do Sol incidente sobre sua superfície é muito forte. Na verdade, é bastante para fundir o estanho. Estamos falando, evidentemente, da face de Mercúrio voltada para o Sol. A outra face, pelo contrário, é muito fria. De qualquer modo, Mercúrio é um planeta de temperaturas extremas. As observações feitas com telescópios têm mostrado que Mercúrio não gira sobre o seu eixo, tal como a Terra. Uma das suas faces está sempre voltada para o Sol. Tal como a Lua, tem sempre uma e a mesma face virada para a Terra. Como Mercúrio não tem movimento de rotação, um dos seus lados permanece incrivelmente aquecido, enquanto o outro fica eternamente voltado para a imensa escuridão do espaço. Além disso, Mercúrio não tem atmosfera para transportar o calor da face quente para a face fria. Sendo assim, a parte obscurecida deve ter uma temperatura bastante próxima do zero absoluto, 270 graus centígrados abaixo de zero. Por esses motivos, em Mercúrio, há ainda menos razões para existir vida que na Lua. Somente com proteção artificial, um ser vivo poderá sobreviver naquele planeta. É inadmissível que a vida possa desenvolver-se sob condições de temperatura tão desfavoráveis,
Mercúrio é, portanto, um mundo onde não há vida. É apenas mais uma esfera de rochas reluzentes e geladas. O planeta que vem a seguir é Vênus, a encantadora estrela da manhã e da tarde. Sua distância em relação ao Sol é cerca de 2/3 da Terra. Em tamanho, Vênus é muito parecido com a Terra. Seu diâmetro só é cerca de 4% menor que o nosso. A esfera sólida que constitui o planeta Vênus está sempre escondida sob uma densa cúpula branca que jamais se dispersa. Durante muito tempo, pensou-se que essa espessa camada era constituída por nuvens, idênticas às que são familiares aos habitantes da Terra. Vênus tem sido muitas vezes comparado ao que a Terra teria sido em épocas geológicas passadas. Tem-se admitido que o intenso calor solar recebido por Vênus pode ser suficiente para desenvolver no planeta vastas florestas, que são fertilizadas por este calor, pela atmosfera úmida e pelas chuvas quase perpétuas. É provável que toda a superfície de Vênus esteja coberta por enormes lagoas e pântanos, povoados por sauros gigantescos, idênticos aos que habitaram na Terra durante a Era dos Répteis. Tais suposições provavelmente não passam de pura ficção. As pesquisas espectroscópicas das camadas superiores da atmosfera de Vênus têm demonstrado que existe muito pouco vapor de água e nenhum oxigênio. O ar de Vênus contém grandes quantidades de dióxido de carbono, de que as plantas necessitam. Mas a presença deste gás provavelmente provoca temperaturas mortais na superfície do planeta. Embora a temperatura das camadas superiores da cúpula tenha sido avaliada em 18 graus centígrados abaixo de zero, nas camadas inferiores, os gases são muito mais quentes. O dióxido de carbono retém o calor do Sol, tal como as telhas de vidro das estufas para plantas. As mais profundas camadas da atmosfera de Vênus, que as nossas medições têm conseguido alcançar, apresentam uma temperatura da ordem dos 52 graus centígrados. Isto quer dizer que a temperatura à superfície do solo deve ser pelo menos de 150 graus centígrados, bastante para tornar impossível qualquer forma de vida conhecida. Vênus, portanto, também não pode ser o mundo de onde vieram os homenzinhos verdes do espaço. Deixemos Marte de lado por uns instantes e consideremos apenas os planetas mais distantes do Sistema Solar, o gigantesco Júpiter, Saturno, com suas lindas argolas, Urano e Netuno, com suas tonalidades esverdeadas, e o longínquo Plutão. Esses componentes do Sistema Solar podem desde já ser desclassificados como candidatos ao título de possuidores de vida, por uma razão muito simples: são extremamente frios. Percorrendo órbitas bastante afastadas do Sol, não atingidas, portanto, por aquele calor indispensável à vida, estes planetas vivem eternamente envolvidos por uma espessa couraça de gelo e de gases venenosos congelados, como o metano e o amoníaco. A vida nunca poderá existir em nenhum destes mundos frígidos. Os seres vivos das classes superiores morrem instantaneamente quando submetidos a temperaturas muito baixas. Mesmo algumas espécies de bactérias e germes mais resistentes ao frio seriam prostrados numa completa inatividade, até que finalmente sucumbiriam. Não restam dúvidas que as nossas últimas esperanças de encontrar entre os planetas algum onde a vida seja possível se devem concentrar em Marte. Atualmente, convergem para este planeta avermelhado todos os sonhos dos homens do passado. Na verdade, começou a merecer essas atenções desde que, há quase 90 anos, registrou-se um acontecimento de caráter astronômico. Foi no ano de 1877. A ciência de construir telescópios estava bastante aperfeiçoada, embora ainda não os houvesse tão grandes como os de hoje. Antes da década de 1870, os astrônomos tinham se interessado principalmente pelos movimentos dos corpos celestes. Depois disso,
começaram a interessar-se mais pela natureza física das estrelas e dos planetas. Um astrônomo de Milão, Giovanni Schiaparelli, interessou-se particularmente pelos planetas e, certa noite, observou um fato sensacional. No planeta Marte, que apresentava a forma de um disco avermelhado, viu, ou pensou ter visto, um desenho com o feitio de uma cruz, formado por umas riscas direitas extremamente delgadas, que ligavam as zonas mais escuras. Essa rede era visível somente em certas ocasiões, quando a atmosfera revolta da Terra, que constitui sempre um obstáculo difícil para os astrônomos, era menos densa. Schiaparelli chamou canale a estas linhas delgadas, palavra que em italiano significa canais. Chamou-lhe canale, assim como se chamava Maria, mares, aos pontos mais escuros da Lua. A sugestiva palavra canale entusiasmou o mundo. Canais sugeria alguma coisa não criada pela natureza, mas sim pelo homem. Os canais de Marte deram lugar a uma série de boatos em todo o mundo, sobre a possibilidade da existência de marcianos, boatos esses que ainda hoje circulam. Quase no fim do século passado, um astrônomo americano, Percival Lowell, tornou-se o principal defensor desta ideia. Pediu urgência para a construção de um observatório, que é hoje o famoso Observatório Lowell, perto de Flagstaff, no estado de Arizona, a fim de estudar os planetas, e consagrou quase toda a sua vida ao estudo de Marte. Uma longa série de observações realizadas pareciam consolidar as suas interessantes ideias originais. Observou extensas regiões em Marte, que pareciam mudar de cor e de forma nos mesmos períodos em que mudavam as estações no nosso planeta. No inverno, essas regiões apresentavam uma tonalidade amarelada. A cor tornava-se verde ou verde azulada na primavera, e já quase no fim do ano passava a marrom, para depois voltar outra vez ao amarelo. Parecia que a cúpula de gelo polar se fundia no início da primavera e que os canais se tornavam mais nítidos. No outono e no inverno, quando a camada de gelo polar tornava a formar-se, os canais quase que desapareciam. Em 1907, Lowell publicou um livro que se tornou famoso, Marte como um mundo habitado. Nessa obra, descrevia as suas observações, acrescentando que Marte era habitado por seres inteligentes que se debatiam numa luta heróica para tentar resolver o problema da falta de água, que cada vez se tornava mais grave. Os marcianos, pensava ele, tinham construído longos canais que cruzavam o planeta de ponta a ponta, estabelecendo assim um gigantesco sistema de irrigação. As neves fundentes das cúpulas de gelo polares eram a sua única fonte de abastecimento de água. O líquido era então transportado por esse processo, desde os mananciais, que não eram muito abundantes, mas bastante preciosos, até as regiões mais quentes, onde era usado para irrigar os campos. As ideias de Lowell foram entusiasticamente recebidas pelo público e por um certo número de colegas seus, mas a maioria dos astrônomos mantinham-se profundamente descrente. Evidentemente, ninguém conseguiu apresentar provas que pudessem apoiá-lo ou desmenti-lo. Tal não era possível. As teorias de Lowell tiveram de ser consideradas como pura especulação, até que pudessem ser obtidas provas mais convincentes. Provavelmente, não poderão ser apresentadas provas absolutamente exatas, senão quando chegar o dia em que a primeira nave espacial desça em Marte. Depois da morte de Lowell, em 1916, as condições meteorológicas e atmosféricas de Marte tornaram-se mais rigorosamente conhecidas, com o emprego de instrumentos altamente aperfeiçoados que foram introduzidos nos telescópios. Os novos elementos que se obtiveram fazem com que os marcianos imaginados por Lowell se tornem verdadeiramente utópicos. Descobriu-se que na atmosfera de Marte não existem os mais leves indícios de oxigênio, sem o qual parece ser impossível a geração e a sobrevivência de seres vivos das classes superiores.
O clima de Marte também é muito pouco propício à vida. Durante a noite, a temperatura desce a quase 75 graus centígrados abaixo de zero, e somente por volta do meio-dia é que a temperatura passa um pouco acima do 0 grau centígrado, mas é durante 1 hora ou 2. Nenhum animal dos que existem na Terra poderia tolerar tão violentas variações diárias de temperatura. As condições de Marte são tão rigorosas que a maioria das conjecturas que se tem feito acerca dos marcianos é encarada pelos geólogos com muito ceticismo. O problema da existência de vida em outros mundos geralmente tem sido considerado como dizendo respeito à astronomia, e os livros científicos ou artigos sobre o assunto têm sido quase todos escritos por astrônomos, havendo bem raras exceções. Uma dessas exceções é um livro escrito pelo biólogo Hubertus Strugold, intitulado Planeta Vermelho e Verde, um estudo fisiológico sobre a possibilidade da existência de vida em Marte. O conceito científico desta obra colocou os estudiosos em presença de um novo panorama quanto à vida naquele planeta. Strugold afirma no livro que mesmo os seres mais insignificantes não têm possibilidades de existir em Marte, porque não há no planeta nenhum oxigênio que lhes possa ativar o metabolismo. O oxigênio é o elemento primordial da vida. A sua ausência é sinônimo de morte. As plantas também precisam respirar oxigênio e a atmosfera de Marte não contém o oxigênio suficiente para atender às exigências do reino vegetal. As plantas, no entanto, podem utilizar uma estratagema de caráter químico muito especial, que os animais não conseguem realizar, a fotossíntese. O Dr. Strugold demonstrou que esse estratagema pode ser usado para dominar as condições inóspitas de Marte. A fotossíntese é um notável processo químico que se realiza graças à ação da clorofila, substância química muito complexa, cuja coloração é de um verde muito vivo. As matérias-primas que tomam parte neste processo são a água e o dióxido de carbono. O agente de ativação é a luz solar. As plantas absorvem a energia da luz do Sol e, sob a ação da clorofila, as moléculas de água e de dióxido de carbono desintegram-se nos elementos que as compõem: hidrogênio, oxigênio e carbono. Estes, por sua vez, tornam a combinar-se uns com os outros para formar os chamados hidratos de carbono, alguns dos quais são o açúcar, os amidos e as gorduras. Esses produtos são utilizados pelas plantas em seu crescimento, restando uma quantidade excedente de oxigênio que se dispersa no ar. A atmosfera da Terra atualmente é um vasto reservatório de oxigênio em estado livre, produzido pelas plantas no decorrer das várias épocas de toda a história geológica. Embora grandes quantidades de oxigênio estejam sendo permanentemente consumidas, a atividade química do reino vegetal tem conservado o estoque de oxigênio da atmosfera sempre a um nível constante. Tal como os animais, as plantas também precisam de oxigênio para o seu metabolismo. E na Terra, este precioso gás existe em grande abundância, de modo que pode atender às necessidades de todos os seres vivos. Na atmosfera de Marte, não existe oxigênio em estado livre. Por esse motivo, parece improvável que lá existam plantas, uma vez que elas precisam constantemente de oxigênio para respirar. Mas nesse aspecto, Strugold apresenta uma ideia muito interessante. Não acha muito provável que em Marte possam existir plantas das classes superiores, porque já está provado que estes tipos de plantas murcham e morrem se forem expostos num ambiente onde não haja oxigênio. Além disso, estas mesmas plantas também não conseguiriam sobreviver às temperaturas extremamente baixas das noites de Marte. Strugold preocupou-se principalmente com as plantas das classes inferiores, que se adaptam perfeitamente às temperaturas muito frias, e estudou seu comportamento numa atmosfera completamente isenta de oxigênio. As plantas a que Strugold se refere são os líquenes,
Aqueles tapetes de cor verde cinza que cobrem as superfícies das rochas agrestes nos cumes das altas montanhas da Terra. Os líquenes são um tipo de combinação de dois gêneros de plantas, os fungos e as algas. Os fungos dão a estrutura autêntica aos líquenes e emprestam-lhes aquela consistência esponjosa que lhes permite armazenar umidade. As algas que contêm clorofila promovem o processo da fotossíntese, produzindo hidratos de carbono e oxigênio. Mas a característica mais interessante dos líquenes é que a substância que constitui a sua estrutura é guarnecida por uma infinidade de células cheias de ar. O ar contido por estas pequeninas bolsas armazena uma quantidade considerável de oxigênio. Na realidade, há mais oxigênio numa dessas plantas que num pedaço de atmosfera que ocupe volume idêntico. Os líquenes encerram, digamos, uma atmosfera particular, na qual acumulam oxigênio produzido pelas algas. Assim sendo, Strugold concluiu que os líquenes podem, na verdade, sobreviver na atmosfera de Marte, onde aparentemente não existe oxigênio. Todas as condições necessárias à sobrevivência dos líquenes são encontradas em Marte. Existe luz solar para a fotossíntese, e já se provou que tanto o dióxido de carbono como a água podem ser encontradas no planeta vermelho. O oxigênio necessário para a respiração dos líquenes é produzido por eles próprios. Mas este oxigênio não é lançado na atmosfera. Os líquenes não se podem dar ao luxo de esbanjar tão precioso gás. Antes, pelo contrário, guardam-no dentro de si. Durante as noites de Marte não há luz do Sol para ativar o processo da fotossíntese, e as escassas reservas de oxigênio, produzidas durante o dia, poderiam ser insuficientes para permitir à planta sobreviver durante a longa noite se as noites não fossem tão frias. As temperaturas muito baixas, que matam quase todas as outras plantas, cooperam com os líquenes em sua luta pela sobrevivência. Durante a noite, as plantas ficam prostradas na mais completa dormência. No entanto, todo o seu metabolismo continua em atividade. Durante esse período, as plantas necessitam de uma quantidade muito diminuta de oxigênio. Algumas horas mais tarde, o calor do sol da manhã virá despertar as plantas para a sua atividade, e o processo da fotossíntese volta a funcionar, produzindo o oxigênio que elas necessitam para respirar. O Dr. Strugold defendeu este ponto de vista depois de ter chegado a conclusões evidentes com suas experiências efetuadas no Centro Médico Aeroespacial, perto de Santo Antônio, no Texas. Construiu um dispositivo a que chamou Martário, por analogia com a palavra terrário, com a qual se designam os viveiros para animais terrestres. Esse dispositivo era constituído por uma caixa de vidro hermeticamente fechada, dentro da qual foi injetada uma atmosfera isenta de oxigênio, semelhante à que se supõe existir em Marte. O Martário foi encerrado numa sala completamente a escuras, sendo iluminado apenas periodicamente por lâmpadas que produziam radiações idênticas às que o Sol produz em Marte. Simultaneamente com a iluminação, fez-se variar periodicamente a temperatura do Martário, em ciclos criados artificialmente onde as altas e baixas temperaturas se sucediam, a fim de simular os dias e as noites do planeta Marte. O Dr. Strugold encerrou nesse ambiente fabricado algumas amostras de líquenes, que ele próprio tinha apanhado em campos de lava no estado de Novo México. Até agora, estas extraordinárias plantas não só conseguiram sobreviver a tão rigoroso tratamento, durante vários anos, como também se reproduziram e se desenvolveram consideravelmente. Os conceitos do Dr. Strugold acerca das possibilidades de vida em Marte representam provavelmente uma perfeita visão da realidade. Estão de acordo com todos os fatos biológicos conhecidos. Os seres vivos possuem a faculdade de se adaptar às condições do ambiente, tirando delas o máximo proveito. Aqui na Terra,
a vida é espontânea e está em contato direto com uma atmosfera acolhedora. Em Marte é precária, pois tem de enfrentar as condições hostis do ambiente. Marte provavelmente nunca será o meio ambiente ideal para seres vivos das classes superiores. Mas dizer que Marte não permite a existência de nenhuma espécie de vida é exagero. Em virtude do que atrás se disse, mesmo contando com Marte, só existe um planeta dos 9 que compõem o Sistema Solar, dotado de condições favoráveis à sobrevivência das mais diversas formas de vida. É, na verdade, interessante verificar que nenhum dos outros planetas possui as características do nosso. Uma posição tal, em relação ao Sol, que lhe permita receber temperaturas moderadas, uma atmosfera rica em oxigênio e dióxido de carbono, e, acima de tudo, grande abundância de água no estado líquido. Avaliando pelo que em geral conhecemos dos outros planetas, temos de concluir que foi precisa muita sorte para que se reunissem num só planeta tantas características favoráveis. A ciência, muitas vezes, é inimiga das divagações poéticas. Pelos elementos que já conhecemos, não podemos ter a pretensão de acreditar que Marte esteja regurgitante de vida em todas as suas formas de manifestação variada e colorida. Lá não existem flores, árvores, peixes ou aves de qualquer espécie, e muito menos seres humanos. Se alguma vez o homem chegar a Marte, quando muito encontrará uma vegetação rudimentar, espalhada em pedaços de terreno agreste, ou então um solo completamente deserto. No entanto, mesmo estas paisagens desoladas podem oferecer interesse para um cientista. Até as formas mais simples de líquenes possuem uma pequena parcela de vida, e até as formas mais rudimentares de vida estão de tal maneira cheias de segredos que a ciência levará muito tempo para os desvendar todos, completamente se isso for possível. Existe maior diferença entre um pedaço de rocha inanimada e a mais insignificante célula viva, do que entre esta mesma célula e um ser humano. A ciência sabe, talvez melhor que os poetas e os espiritualistas, como é na verdade maravilhoso o fenômeno da vida. Quando se tiver a certeza de que existe vida em outros mundos, mesmo que seja uma vida insignificante, essa descoberta será mais emocionante e maravilhosa que os sonhos fantásticos das gerações passadas.